Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor, que o Senhor venha trazer um dia abençoado para cada um de vocês nessa manhã. E vamos estar aqui terminando essa lição que tem como nome Crendo no Espírito Santo. Vamos estar entrando agora no tópico 3 para dar término a essa lição. Espero que até aqui vocês tenham entendido e que eu possa continuar tirando todas as dúvidas que vocês possam ter. Amém? Então vamos lá. O tópico 3 dessa lição, ele vai dizer: o Consolador das nossas vidas. 3.1. O Consolador. Uma das mais belas características do Espírito Santo é o seu papel consolador. Ele é bom, consolador, prometido por Jesus de Nazaré. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. João 14,16. A vida do mundo de hoje é difícil para todos, mas bem mais difícil para aqueles que não recebem consolo, conforto e paz do Espírito Santo. O nosso Senhor sabia das aflições que seus discípulos passariam neste mundo. Por isso não podemos prometer vida fácil para ninguém, muito menos afirmar que a partir do momento que entregou a sua vida para Cristo, os seus problemas terão fim. Não foi isso a verdade? O nosso Senhor disse exatamente o contrário. No mundo tereis aflições. João 16,33. Mas ele nos orienta a termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O que podemos dizer para você com toda a honestidade é que o Consolador acompanha as nossas vidas nos momentos de angústia e perturbações. Com o Espírito Santo, seremos consolados e confortados nos momentos das aflições. Existem alguns lugares que estão falando que a partir do momento que você aceita Cristo, você não vai ter mais problema. Isso é mentira. O próprio Senhor Jesus aqui mesmo, a palavra nos diz que ele disse que no mundo teríamos aflições. O que são essas aflições? São as lutas, são as dificuldades que muitas das vezes nós passamos. Mas ele pediria ao Pai para que nos enviasse um Consolador. Todo aquele que está em Cristo Jesus tem um consolo do Espírito Santo. Você que já está em Cristo Jesus, já percebeu algo assim na sua vida? De você estar passando por uma luta, passando por uma dificuldade, você está triste no exato momento, mas daqui a pouco você sente um alívio no seu coração e aquele peso que estava nos seus ombros cai por terra. Você já não sente mais aquele peso, mas sim um conforto, um coração aliviado. Esse é o Espírito Santo te trazendo todo o conforto. Não o conforto e o consolo que o mundo te dá. Porque aquele que não está em Cristo Jesus, às vezes está passando por dificuldade, alguma coisa, alguma luta, e vai tentar procurar no mundo a alegria que lhes falta. Mas quantos de vocês já saíram para o mundo para beber, dançar, se divertir, ir para o cinema? E quando tudo isso que vocês foram fazer acabou, a tristeza volta ao seu coração. Por quê? Porque vocês ainda não têm o Espírito Santo dentro de vocês. Porque todo mundo que passa por luta, eu passo por luta, passo por dificuldade, mas quando eu estou muito triste, de repente eu sinto minha alegria. Por quê? Porque Deus me enviou o Consolador. Ah, pastor, mas tem gente que está na igreja que só vive reclamando, está triste, não sei o que, isso e aquilo. Porque perdeu o Consolador há muito tempo. Porque perdeu a intimidade com o Pai. Porque quando você perde a intimidade com o Pai, não é o Consolador que se afasta de você, mas é você que se afasta do Consolador. Então, mantenha a intimidade com o Pai para que o Consolador esteja na sua vida. O 3.2 vai dizer: nosso guia e instrutor. Além de Consolador, o Espírito Santo é o nosso guia, instrutor que nos ensina como devemos peregrinar nesse mundo, com o coração voltado para o Evangelho. Não há caminho que o ser humano possa trilhar sem o Espírito Santo.
Do contrário, só terá uma vida de aparência e falsas certezas. Entretanto, uma vida com dúvida, conduzida pelo bom instrutor das nossas almas, torna-se uma vida de sabedoria, equilíbrio e dignidade diante de Deus e diante dos homens. O nosso Senhor prometeu-nos que o Espírito Santo nos ensinara todas as coisas. O apóstolo Paulo escreveu: ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Só podemos conhecer a Jesus pelo Espírito de Deus. Só temos fé pelo Espírito de Deus se fizermos alguma coisa para o reino de Deus, e é pelo Espírito Santo, nosso guia e instrutor. Então a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que vai nos guiar no mundo, nos direcionar a direção que devemos tomar, é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, permita, porque não adianta nada você falar que tem o Espírito Santo, mas não permite que ele trilhe o seu caminho, que ele trilhe o caminho que você tem que tomar. Muitas pessoas dizem que estão na presença de Deus, mas quando Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar para ele: ó, esse caminho é o errado. As pessoas tiram a vida da mão de Deus. Tira a vida da mão do Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo, ó, agora você fica aí no cantinho, que quem vai trilhar esse caminho, quem vai fazer essa escolha aqui sou eu. Só que se você escolheu a entregar a sua vida para Cristo, lembre-se, antes de tomar qualquer decisão, pergunte a Deus, ore, chame aquele, o consolador da sua alma, aquele que vai te instruir o caminho que você deve tomar. Às vezes você está até no caminho certo, mas na direção errada. Como assim, pastor? Sim, às vezes você está no caminho certo, mas está indo na direção errada. Às vezes eu vou dar um exemplo aqui da ponte Rio-Niterói. Você está em cima da ponte, mas você quer ir para o Rio de Janeiro, mas você está do lado que vai para Niterói. E aí, você não está no caminho certo? Só está na direção errada. Então, meus irmãos, preste atenção, fique ligado, deixe que o Espírito Santo te guie e te mostre o caminho que você deve tomar. O ponto 3 dessa lição vai dizer: o que sustenta o mundo e a vida? Ele sustenta o mundo e a vida humana. O Espírito Santo é conhecedor de todas as coisas, acima do céu e abaixo da terra. Ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Por isso o Santo Espírito conhece o drama da criação, o drama da vida humana, a ponto de atuar no convencimento dos homens, para reconhecer suas incapacidades humanas, de justificar-se diante de Deus. João 16:8. O Espírito Santo sustenta a nossa existência por ser o doador da vida. Ele faz a manutenção da existência, sustentando a vida, o mundo e tudo o que nele há. O que o Espírito Santo faz? Nos ajuda, nos orienta, nos fala o que é certo e o que é errado. Ele é aquele que nos dá vida, é aquele que quando a gente pede, a gente está sem força, que a gente brinca até fala que está assim, sentindo as forças ir embora. É Ele que vai te levantar. É quando você começa a orar, entrar com aquela harmonia, falando: Senhor, eu não consigo levantar daqui, eu não consigo fazer isso. É o Espírito Santo que vem. Se você der lugar para ele, ele vai falar: meu filho, deixa que eu te conduzo. Eu sei de tudo. Eu sei que você, sem a minha presença, você não consegue. Mas eu estou aqui para te ajudar. O Espírito Santo é aquele que vai pegar nas tuas mãos quando você está caído. Você não consegue levantar, não tem força. Ele vai estar com as mãos esticadas para te levantar e te guiar pelo caminho. Sim, é Ele que vai fazer isso por você. Não sou eu, pastor. Ele vai me usar. Ele vai usar os pastores, vai usar os pregadores, vai usar os seus discípulos. Mas não somos nós que vamos te ajudar. Mas é o Espírito Santo que está em nós, a presença dele,
que vai ajudar você a se levantar. Amém, irmãos? Vamos para a conclusão dessa lição, que diz: nesta lição estudamos a pessoa bendita do Espírito Santo. Vimos a sua natureza e obra, e que ele é um companheiro das nossas e muitas peregrinações. A nossa vida deve ser orientada por ele. As Escrituras nos dizem que somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. O que significa que ele habita em nós. Por isso devemos viver uma vida de santidade, graça e consolação nele. Que você possa dar crédito ao Espírito Santo, ouvir o seu falar, sentir o seu agir e saber que ele está com você todos os dias da sua vida. Então, dê crédito, permita que o Espírito Santo entre na sua vida e faça morada em seu coração, para que quando você precisar, ele possa estar do seu lado para te ajudar. Obrigado a todos que assistiram mais uma live. Obrigado a todos que estão sempre curtindo, compartilhando. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. Que hoje o seu dia venha a ser maravilhoso, debaixo das mãos do Senhor. Que todos os milagres venham acontecer na